Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio deveria ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, neste sábado, dia 18 de outubro, Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9. E hoje nós celebramos a festa litúrgica do evangelista São Lucas. Por isso estamos aqui também, uma vez que já estamos meditando o Evangelho de São Lucas, né? Por ser o ano C, nós estamos aí meditando o Evangelho de São Lucas ao longo de muito tempo. Hoje, o capítulo 10, versículos de 1 a 9, Jesus está nos dizendo algo muito importante. Ele está escolhendo outros 72, né? E não é porque ele está substituindo os 12, não, mas ele está escolhendo mais discípulos. Ele está chamando mais discípulos para poder enviar para a messe. Então diz o texto que Jesus escolheu outros 72 discípulos e enviou 2 a 2. 2 a 2. A evangelização 2 a 2, segundo nosso Senhor, é aquela que funciona, né? E por isso ele envia 2 a 2. Ele não envia o grupo todo. Primeiro aqui uma estratégia, né? Que ele envia de 2 a 2, enviando 72. Então ele envia vários grupos e ele consegue então cobrir uma área maior. Então aqui é uma estratégia de evangelização. Primeira coisa que o Evangelho está querendo nos ensinar já desde cara é que nós também somos chamados a um plano pastoral, a um plano de evangelização que nós precisamos ter na nossa cabeça de como atingir muitas pessoas. Essa é a primeira coisa. Então Jesus chama 72, envia 2 a 2, aonde ele mesmo deveria ir, né? Então os discípulos vão à frente de Jesus, vão com a autoridade do Senhor, vão com o poder do Senhor, e Jesus diz: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Meus irmãos, essa fala de Jesus aqui, ela é extremamente importante para nós, porque é bem verdade que há uma demanda muito grande. Por quê? Quantas pessoas não são evangelizadas? Por volta do ano 2000, o Papa São João Paulo II, ele lançou uma proposta de evangelização chamada Nova Evangelização 2000, ou Como Evangelizar os Batizados. O Papa, por volta da virada do milênio, o Papa ele centrou a evangelização nos batizados. Ora, se há uma demanda e há uma necessidade de evangelizar os batizados, quanto mais aqueles que nem batizados são, quanto mais aqueles que estão fora do aprisco do Senhor. Então, realmente, isso que Jesus está dizendo no Evangelho de hoje, para nós, é algo muito, muito atual. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Há uma demanda muito grande, há muita gente para ser evangelizado. E aqui eu gostaria de, então, retomar
essa proposta de São João Paulo II, há uma necessidade enorme de nós evangelizarmos os batizados. Sim, evangelizar os católicos, porque tem muito batizado que só é batizado, mas que não vive a fé, que não professa a fé. Papa Bento XVI, ele disse isso, que o povo se perde por falta de conhecimento, de conhecer a fé. Então a messe é muito grande, nós temos um campo muito grande para poder cobrir, e por isso, porque é muito grande, Jesus aqui dá um conselho para os evangelizadores, ele dá um conselho para nós, e aqui só fazer uma aspas, né? Talvez você esteja ouvindo essa meditação do Evangelho e esteja pensando assim, mas eu não sou chamado a ir evangelizar. Somos sim, todos nós. Você é batizado? Você é batizada? Então você é chamado a evangelizar. A força do batismo nos impele a evangelizar. Então, a messe é grande, tem muita gente que precisa de evangelização, tem muita gente que precisa de formação, que precisa da palavra de Deus. Agora, é bem verdade que existe uma multidão de pessoas que estão por aí falando de Deus, mas muitos estão falando sem critério. E Jesus diz, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Somos poucos diante de uma multidão. E aí Jesus diz algo importante. Ora, se somos poucos para evangelizar muitos, Jesus diz que nós não temos que perder tempo. Ele diz aqui, você entrou numa casa, entrou numa cidade, não foi bem recebido, sacode a poeirinha do pé e vai adiante. O que Jesus está querendo dizer com isso? É que é para a gente menosprezar as pessoas? Não! É para a gente não perder tempo, porque muitas vezes a gente fica quase que enxugando o gelo. Então tá falando para quem não quer ouvir. Não, tem gente querendo ouvir lá na frente. Tem gente que vai acolher a mensagem. Então, se não querem te ouvir, sacuda a poeira dos pés e siga adiante. Alguém está esperando a palavra de Deus. É isso que Jesus diz, né? Se você for bem recebido, ficai ali com medo do que dá, né? do que vos oferecerem, porque o trabalhador merece o seu salário, merece o seu sustento. Então Jesus está colocando com toda clareza isso. E ele nos envia com o poder dele. É o poder de Jesus. Ele que nos envia. Ele nos envia e aqui Jesus diz algo maravilhoso também. Pedi ao dono da messe que envie trabalhadores. Então nós precisamos pedir a Deus que Ele envie trabalhadores para a sua vinha. Que Ele envie evangelizadores, profetas, que Ele envie pessoas com dom de curas, de milagre, pregadores, intercessores. Que Deus possa enviar. Por quê? Porque a demanda é grande e nós precisamos de pessoas preparadas para poder levar a palavra do Senhor. É isso. E Jesus diz, em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro a paz. Shalom. Shalom. Né? E Jesus diz, quando entrardes numa cidade e for bem recebido, comei, bebei, né? Curai os doentes que nela houver e dizei, o reino de Deus está próximo. Meus irmãos, é uma mensagem simples, mas é uma mensagem carregada de poder. Agora, eu gostaria de chamar a atenção para algo nessa meditação. Não é só uma falação. Não, aqui que está a beleza da força do envio de Jesus. Jesus envia com o poder dele. Vamos lembrar o que São Paulo disse numa das suas cartas? Ele diz, a minha pregação longe estava da eloquência, mas era uma demonstração do poder do Espírito Santo. Ora, então quer dizer que nós somos enviados por Jesus não para fazer proselitismo e não para ser simplesmente uma falação, para falar do Evangelho. Não, o Senhor irá nos ratificar com sinais, milagres, curas e prodígios. É isso que vai testificar, é isso que vai ratificar que esse envio
ele foi dado por Jesus. Então, uma vez que nós somos enviados por Jesus, enviados pela igreja, esse anúncio do Evangelho, ele será muito mais uma demonstração do poder de Deus e do Espírito Santo do que simplesmente alguma coisa nossa. Na realidade, não é nada nosso. É tudo de Deus, é tudo graça. Então, meus irmãos, vamos pedir ao Senhor hoje, em primeiro lugar, que a gente se coloque à disposição, porque somos chamados e enviados, que nós nos coloquemos à disposição do Senhor e que a gente vá com as disposições de Jesus, desarmados. Jesus diz aqui: não leveis bolsa, túnica, nada. A gente vai com o poder do Senhor, a gente vai com o poder e a autoridade de Jesus, e nós veremos a graça de Deus acontecendo por conta do envio de Jesus. Que hoje, no dia de São Lucas, evangelista, que ele possa também interceder por cada um de nós, para que a gente possa ser verdadeiros evangelizadores, revestidos do poder do alto e revestidos do envio que Cristo nos faz a cada um de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.